Um cachorro se apresenta como Ahu e o motivo desse nome. Ele era um cachorro de circo que fazia a plateia rir. Crianças o achavam incrível e isso o deixava mais forte, mas isso não mudava seu ódio por elas e por si mesmo. Um dia, seu focinho é apertado e ele morde uma criança. Em uma clínica veterinária, os médicos consideram eutanásia. Uma garotinha entra procurando pelo Ahu. E ignorando os avisos dos médicos, ela abre sua jaula e o abraça enquanto diz que quer adotá-lo. Os médicos avisam que ele não gosta de coleiras, então a garota coloca uma gravata nele e o recepciona à Associação de Ajuda Mútua para lutar pela justiça juntos. Ao chegar na associação, encontrou uma senhora tentando arrumar uma máquina de venda. A garota ajuda a senhora Wang, que se assusta com o Ahu. Ela explica que Ahu expulsará as pessoas que querem roubar a casa deles. Wang pede para ela, Xinhá, desistir, mas ela recusa. Ahu olha para o rapaz de terno, que sorri para ele. A máquina é arrumada. Xinhá vai embora e o rapaz de terno faz a sua compra. Um comercial onde Nice aparece chama a atenção do Ahu. A garota explica que heróis como Nice não têm tempo de cuidar dos problemas deles, então eles têm que se virar. Eles chegam na casa dela, à base de operações. Olhando em volta, Ahu nota uma foto da garota com os pais. Xinhá o chama para a cama e fala que irá apresentá-lo aos outros, e que irão aumentar o índice de confiança dele. No dia seguinte, a garota usa o megafone para apresentar Ahu para os moradores, assim como suas façanhas. Wang pergunta como o cachorro lutará por eles. Xinhá pede para Ahu falar algo e ele dá um latido no megafone. Então a garota volta a elogiá-lo. Ela faz um capacete para ele e uma fantasia de monstro para ela mesma. O filma a derrotando. Então edita e posta o vídeo na Fomo. E fica irritada com o comentário criticando os efeitos. Ela faz um cardboard do Ahu, que assusta a senhora Wang, e coloca vários posters do invencível herói Ahu. Um trio pega um dos posters e ri. A garota continua divulgando Ahu para os moradores, e tenta impedir o trio que riu de entrar na associação. Mas eles destroem o cardboard e tiram sarro do capacete do Ahu, chamando-o de palhaço. Ahu fica irritado e avança contra o trio, expulsando-os. A garota animada fala para os moradores que Ahu os expulsou. Mais tarde, a senhora Wang fala para Xinhá que conversaram sobre as assinaturas dos contratos com o grupo Triman, que trouxe um novo herói como fiador. Por causa disso, muitos assinaram os documentos e entregaram as suas escrituras. Xinhá, irritada, fala que eles estão sendo enganados e que irá recuperar os contratos. Ela sai da casa enquanto liga para a Focus, alegando que tem um furo de reportagem para eles. A senhora Wang avisa Xinhá que eles não são normais. Xinhá e Ahu chegam a um beco com um guardanapo normal. Eles invadem o local e encontram um cara de terno reportando que o resto assinará naquele dia. Após dar as ordens com gestos, Xinhá entra sorrateiramente. Eles ouvem a pessoa do outro lado da linha mandando não matar ninguém. Ao sinal dela, Ahu chama a atenção do homem de terno e ela aproveita para pegar os contratos na mesa, mas acaba fazendo barulho alertando-o. Ela tenta fugir, mas o homem consegue pegar sua perna. Ahu dá uma voadora nele e eles fogem. O homem de terno pega o machado e os persegue. Durante a fuga, Ahu avança contra os homens de terno que surgem, derrubando-os. Eles sobem as escadas do prédio, mas Ahu se cansa no meio delas. Xinhá dá os contratos para ele, falando para ir a um lugar seguro, e o esconde. Então continua subindo as escadas chamando a atenção dos homens de terno. Ahu a obedece e segue por outro caminho. Então vê Xinhá sendo perseguida no terraço. Os homens de terno a pegam várias vezes, mas ela escapa. Quando a pegam no muro, ela perde o equilíbrio e puxa os homens de terno junto. Então tenta usá-los como apoio para voltar para o prédio, mas eles a agarram. Ahu tenta ir até ela, mas um homem de terno bloqueia o seu caminho. Ele se multiplica e começa a surrá-lo, para enfim pegar as escrituras. O homem de terno joga Ahu de volta para o beco. Irritado com a persistência do cachorro, pega um pedaço de madeira e vai até ele. Enquanto deseja fortemente proteger Xinhá, um estalo é ouvido e o homem de terno some. Então ele se lembra de ter ouvido um estalar de dedos. Outro homem de terno sai do prédio. Ahu foge e encontra o rapaz de terno em frente à máquina de vendas. Ele tenta avisá-lo para fugir. Os homens de terno se preparam para atacar. Ahu decide ir procurar Xinhá, mas houve um estalo. O rapaz de terno joga a lata para cima, e quando Ahu percebe, todos haviam sumido. Ele encontra os homens de terno lutando em um desenho no chão, que depois vai para a parede. Ahu vê toda a ação se desenrolando em frente aos seus olhos sem acreditar. Então ele se lembra que viu muitos truques no circo, e nunca imaginou que magia realmente existia. De noite, Ahu encontra Xinhá. O homem de terno se regenera. Ahu dá um pedaço de madeira para a garota segurar e começa a puxá-la. O homem de terno pega um machado de seu corpo e se prepara para atacar. Xinhá escapa por pouco.
A Ru a protege, latindo desesperadamente para que o rapaz de terno e óculos apareça. Um homem desce do céu e fica entre eles. Era Nice. Ele se vira para a Ru e fala que está procurando uns documentos importantes. A Ru percebe que ele era a pessoa que deu as ordens para o homem de terno. Nice percebe os documentos com a garota e pede desculpas, já que não pode falhar novamente. Então deixa o homem de terno continuar o ataque. A Ru ataca, mas é chutado para o lado. Ele avança novamente e toma outro chute. A Ru se levanta, machucado e sem forças. Então olha para Xinha e pensa que, por ela, acreditou que poderia se tornar um herói. O homem de terno joga o machado e Xinha joga a Ru para o lado. Ele se pergunta quando começou a acreditar nas palavras dela. Uma pequena Xinha assistia ao show do Ru e pergunta ao seu pai quem é mais forte entre ele e a Ru, pois acredita que a Ru consegue fazer qualquer coisa. Seu pai responde que, enquanto ela confiar nele, ele terá um potencial infinito. A Ru se lembra das palavras ditas pela Xinha criança e o impossível se torna possível. Ele se levanta decidido a não ser mais um palhaço, e sim um grande herói que protegerá Xinha. Ele avança, pega o machado e o arremessa de volta, derrotando o inimigo. O uniforme do Nice é manchado, deixando-o desesperado, dizendo que o medo não o corroerá, e alucina que está sendo infectado pelo medo. Drones se aproximam e Nice foge. A Ru late para chamar ajuda para Xinha. Os moradores falam para a entrevistadora de como a Ru é a criatura mais forte e como ele a salvou. A popularidade do Ru cresce e ele se torna um novo herói. É perguntado em uma coletiva de imprensa se ele derrotou uma organização de homens de terno preto sozinho. A Ru se lembra do rapaz de terno e responde que sim. Ele visita Xinha no hospital, que finalmente recobra a consciência. Ela fica surpresa que a Ru consegue falar e pede para contar tudo o que aconteceu. A Ru fala que todos estão esperando por ela, e ela elogia a voz dele. Em um armazém, Nice reporta para o diretor Shenji que acha que foi infectado pelo medo e pede ajuda. Shenji aponta a falha dele. Nice suplica por mais uma chance, que definitivamente entrará no top 10. Shenji fala que o cachorro que ele deixou famoso assumiu o lugar dele como oitavo no ranking, que ele não é melhor que um cachorro. Nice começa a assustar por tudo o que aconteceu e se pergunta o motivo de ter se tornado um herói. Um estalar de dedos e Nice estava no alto de um prédio, se perguntando quem ele é e o que está fazendo. Um pouco mais abaixo dele, um rapaz estava na borda do terraço. E esse foi o episódio 23.